Olá pessoal, vamos falar sobre preso mental. Você está presa na mente. Como assim? A mente é um conjunto de consciência, conjunto de conceitos que você tem sobre o mundo, né? Vamos supor, eu tenho um cartão aqui da minha clínica, né? O cartãozinho, tá? Imagina eu coloco uma formiga, né? Eu coloco uma formiga em cima desse cartão, ok? Aqui são duas dimensões. A formiga tentar fugir, ele não vai sair desse aqui, duas dimensões, porque ele não sabe voar. Então, aqui tem X, tem Y, são duas dimensões. A formiga aqui em cima, ele não consegue mais fugir desse aqui. Como que ele vai fugir? Ele tem que sair desse aqui pela outra dimensão, né? Aqui tem duas dimensões. Então, se eu pego a terceira dimensão, como a formiga não voa, então ele não vai perceber que tem outra dimensão, né? Então, eu só consigo tirar a presa da mente da pessoa, né? Fora do limite dele. Vamos supor, eu sou igreja católica. Você não vai conseguir dar a resposta para sair dessa prisão. Não digo que você tem que sair a religião, né? Mas as respostas não pode estar dentro dessa aqui. A resposta está fora. Então, você é obrigado de saber a questão sobre a igreja, seja que for, ou católico, evangélico, ou budismo, muçulmano, seja que for. Você tem que buscar, o limite é esse aqui. Você não sai dessa aqui. Você quer saber, quer sair dessa, dentro dessa limite, não dá, você não sai, né? É muito fácil de pessoa falar assim, não, eu não acredito, eu não quero pensar que existe reencarnação. Está errado, porque a minha igreja não permite, quer dizer, a minha igreja fala que não existe. A sua igreja, que seja que for, é uma interpretação da verdade. Deus existe primeiro, depois existe igreja. A igreja é o ser humano que fundou. Alguém começou. Desse alguém, intuito de interpretar a verdade, né? Para a gente enxergar o que é de verdade. Não é toda a igreja tentar ensinar coisa boa, mas eu digo, você está presa, se você quer buscar algo mais, quer ligar diretamente com Deus, né? A igreja nada mais nada menos de como fosse retransmissor de sinais, né? Como o Vivo, Oi, TIM, Grano, são 4 operadores, né? Se você puder ter sinal direto com o satélite, você não precisa desse operador, não é? Tá. Se você tem sinais de Deus, você não precisa intermediário, ok? Qualquer o livro também serve essa presa. Então, em duas dimensões, você não tira mais dessa formiga. Eu consigo tirar pela terceira dimensão, ó. Eu venho outra dimensão, eu tiro dessa formiga. Dentro de duas dimensões não tem como, porque eu não tenho como sair dessas duas dimensões, né? Porque está presa essas duas dimensões, né? Aqui tem limite. Quando eu tiro isso, eu tenho que sair fora. Pensa isso, a terceira dimensão, ok? Tá. A pessoa faz, mas isso é fácil? Tá, tudo bem. Eu posso pensar um caixa fechado, ok? Eu tenho uma caixa fechada aqui. Eu tenho um caixa fechado. Aqui eu tenho os palitos, né? Para passador de língua. Esse palito está preso. 3 dimensões. Eu não saio mais. Como que eu tiro esse palito? Como eu liberto esse palito, né? Pela quarta dimensão. Quarta dimensão é o tempo. Que momento que eu coloquei, não é? Eu coloquei, ele fica preso em 1 minuto. Depois de 1 minuto eu tiro, não é? Porque eu tirei isso pelo tempo, né? Quando você vê um ponto no momento na quarta dimensão, né? Quando eu não penso em quarta dimensão, eu não consigo mais tirar esse palito, está fechado, né? Mas eu tiro, o que eu acho que eu coloquei? Eu coloquei um momento, né? Antes desse momento, aqui é uma linha do tempo, ok? 1 minuto eu coloquei. 1 minuto antes, ele não estava lá dentro, né? Ele estava livre. 1 minuto depois, também eu mesmo tirei.
Eu tirei pela outra dimensão, pela quarta dimensão, pelo tempo. Então, eu tenho que superar o limite dessa caixinha para poder libertar o marido. O que eu quero dizer? Que você pode estar preso na mente sem saber, né? Preso, você está preso na mente, propriamente. Aí eu não posso, você está presa. Como assim não pode, né? Se você é filho de Deus, obra de Deus, você não pode ter limite, não é? Pelo menos você não pode ter limite de pensar. Eu não posso pensar, você está errado, não é? Você tem que pensar para sair dessa mente. Por quê? Porque eu falei, a mente é uma fonte de sofrimento. Se você está preso na sua mente, você está preso pelo sofrimento. Para libertar desse sofrimento, você tem que ter visão, outra visão, para enxergar isso. Quando você consegue enxergar pela outra visão, pela outra dimensão, pelo outro ângulo, você consegue entender que isso não era sofrimento, não é? Eu sempre falo coisas de academia. Se você treina como sofrimento, mas se você olhar pela ficha, você está treinando, é um treinamento, você fica feliz. Então, apenas uma interpretação da mente já faz grande diferença, né? Para você sair preso na mente, você tem que sair outra dimensão, ou então ficar fora do limite onde você está preso, né? Leia, né? Pensa algo mais, busca algo mais, não é? Medida para limpar sua mente, para degradar sua mente, para saber o que é verdade, não é? Tem pessoa que fala assim, eu vi, a sua visão não quer dizer a verdade, né? Ah, mas se eu senti, se você não pode seguir, não está enganado pela verdade, não é? Então, muita coisa, quando você busca a verdade, você tem que sair aquela sistema, né? Aquela crença, né? Por exemplo, ficou doente, né? Sua mãe fala, toma remédio. Isso é uma presa na mente. Quem disse ficar doente tem que tomar remédio, não é? Antigamente não existia esse remédio. E o que fazia, né? Está errado. A crença está errada, né? Estou com febre, né? Não precisa. Toma banho, mantém a febre. Facilita a febre, mata a bactéria, mata a vírus. Você já baixa a febre. Não precisa tomar antitérmico, não é? Está errado. Por que você não quer febre, né? Febre faz bem. Né? A pessoa vai, não é igual fumar. Antigamente fumar era certo, né? Fumar, pode fumar, ele é legal, né? Tem muitos filmes, né? É um chique. Hoje você entendeu que fumar faz mal à saúde, não é? Isso é mudança de mente, você saiu preso, né? Mas é bom sair antes disso, né? Ainda tem muitas crenças, né? De envelhecimento, né? De doença principalmente. A gente tem autocura, né? Nosso organismo já tem uma autocura, né? Quando você trata a acupuntura, você trata a orelha, você está incentivando um sistema de autocura. Quando sua orelha ficar muito mole, muito molinho, que você tem autocura. Quando mais você trata, a orelha fica mais mole. Quando mais mole for, você tem mais autocura. Quando eu trato entre 1.000 pessoas, tem um ou dois pessoas que têm muita fé. Quando a pessoa tem muita fé ou faz muito esporte, ele tem sistema de autocura. Então, é difícil ficar doente, né? Essa pessoa tem, todo mundo tem. Só que, conforme o estilo de vida é errado, essa autocura está perdida. Por isso que eu estou tratando a reativar esse sistema de cura. Que você não precisa tomar remédio, você tem autocura. Você tem essa cura, né? Seu organismo funciona dessa maneira. Que Deus criou a gente já tem esse sistema de cura. Você não precisa buscar cura fora de você, né? Claro, buscar ajuda, né? Porque gente com muitas poluições, muitos problemas na modernidade, falta de exercício, você perdeu nessa autocura, né? Ainda tem 0,1, 0,2% da pessoa que não perdeu. Então, quando você vê sua orelha está muito mole, provavelmente você tem essa autocura, né? Graças a Deus. E que não tem, a gente pode tratar para ativar nessa autocura. O que atrapalha a autocura quando eu trato pessoas é corticoide. Quando a pessoa usa corticoide, porque corticoide é mesmo via de acupuntura.
de auriculoterapia. É a mesma via. Quando você usa corticoide, ele interrompe dessa eficiência. Ok?